Olá, boa noite e bem-vindos à primeira edição do programa Ponto de Vista deste ano. A todos um feliz ano de 2025. Comemora-se hoje, 13 de janeiro, o Dia da Liberdade e Democracia, data que marca as primeiras eleições multipartidárias no país que aconteceram em 1991. E tendo em conta a importância desta data para o país, hoje vamos falar sobre a liberdade e a democracia aqui em Cabo Verde, sob o olhar do analista político, o Dr. António Lugero. Muito obrigada por ter aceito o convite. Boa noite. Oi. E também temos aqui conosco o analista Aquiles Almada. Também muito boa noite. Boa noite. Convido-vos para acompanhar agora, antes de começarmos este debate, a opinião também de alguns cabo-verdianos sobre a liberdade e a democracia aqui em Cabo Verde. Vamos acompanhar. Bom, 3 de janeiro para mim e para Cabo Verde também foi bom. É bom e foi bom para Mari. Antes nunca tinha oportunidade de ir à urna, sabendo que 3 de janeiro foi aquele primeiro dia aquele data, o primeiro dia que Cabo Verde ia à urna para primeiro ver para escolher 6 representantes políticos. Aquela para mim foi bom. Apesar que na altura nunca tinha nunca tinha como participava na essa primeira eleição, mas também foi bom até hoje. Quem é que tudo fazia, não esperar mais cara arrepender até hoje. Como um cidadão de democracia na Cabo Verde, não dá mais direito. Comparando com outros países da África, e mesmo não só, e do mundo inteiro não tem boa democracia. E nosso resultado eleitoral sempre foi respeitado. E também o povo sempre acata. E no último tempo houve pouca aderência à urna, mas para mim é bom. É bom. Não, minha acha, mas não. Bom, tem muita coisa que está direito na democracia. Se realmente é democrático, não tem que te jurar pelo menos companheiro, né? Tem maneira, tem coisa que está direito naquela democracia ali. Bom, a minha coisa que pode falar uma caça direito realmente para mim é aquele. Acha, mas eles devem criar trabalho para jovens que estão ali, sem nada a fazer, sabe? Quem pode falar também é o seguinte: tem uma coisa que não se concorda com ele, para modo, esse está falando democrático, mídia democracia, não sei nada. Para modo, esse que se jura ninguém. Esse jura, mas quem que escreveu, quem que pode, é assim. É políticos que não têm, e não estão acostumados a falar, mas cada povo tem um político que merece. Ora, que não tem políticos que te servem só se essa causa, que te serve causa da população, depois pessoas que esquecem que mas não são um país democrático. Essas esquecem coisa que é democracia. É um país democrático, vírgula, na minha ponto de vista é uma coisa meio chama pisar de frapamor. Tem quem é do um vertente. Me tá chamando Cabo Verde é um país livre para democracia, mas jovens devem mais estar a par de tudo, como de principalmente sendo exemplo com eleições que houve pouco tempo atrás ali, jovens que estão muito a querer participar nas eleições, mas essa fama de mas disse que ele não voto, disse mas quer saber mudar nada, mas quer saber mudar nada. Então Ciro pensava, com aquela cabeça ela mas que ele está fazer, que ele pouco está fazer um oi que ele está fazendo, um coisa que ele está fazendo, está mudar alguma coisa. Talvez vai mais para frente. Nós é livre e democrático. Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de nos escolher, de nos votos, que não crê naquele tipo de candidato que não crê. E nós também não temos liberdade de expressar nosso sentimento, nosso pensamento de forma livre. Assistimos aqui então a opinião, a percepção de alguns cabo-verdianos sobre esta data, 13 de janeiro, também sobre a liberdade e a democracia aqui no país, com opiniões divergentes. 13 de janeiro, portanto, de 1991, uma data que marca as primeiras eleições multipartidárias aqui no país. Como é que o país tem comemorado ao longo destes anos esta data e qual tem sido o impacto deste marco, sobretudo para as gerações mais jovens que não participaram neste período de transição, e tendo em conta estas opiniões que acabamos de assistir aqui? Começamos por si, Dr. António Lugero, qual é o seu ponto de vista? Mais uma vez, boa noite.
eu quero fazer uma entrada aqui para, principalmente porque falou que a gente vai falar para os mais jovens, que na altura, que o 13 de janeiro convencionou-se que fosse o dia da liberdade de imprensa, foi para o calendário como feriado. Mas a data da viragem é o dia em que caiu o artigo 4º da Constituição, em que dizia que o partido, o PAICV, era a força política dirigente da sociedade e do Estado. E caiu o Partido do Estado, aí sim foi possível o 13 de janeiro. Portanto, como nessas coisas vai-se pela convenção, convencionou-se seria o 13 de janeiro e tudo bem, desde que todo mundo aceita. Ora, a democracia e a liberdade sempre foi perseguida pelos cabo-verdianos, principalmente pelos jovens. Eu reparo, o Cabo Verde é um país sempre muito aberto, com muitos imigrantes. As informações que chegam, que se passa lá fora, você acaba recebendo aqui quase que em tempo real, embora não houvesse internet nem nada disso, mas a circulação de informação a gente estava sempre muito bem informado. E então via-se claramente que o sistema que vigorava não é o que havia, não era o sistema ocidental, não é o que os nossos imigrantes viviam em Portugal, na França, na Holanda, em qualquer outra latitude. E então a independência era um marco, todo mundo, pelo menos a juventude da minha idade, estava ciente de que quando o PAIGC chegou, tinha um programa maior e um programa mínimo. O programa maior envolvia todos os cabo-verdianos para a conquista da independência. Conquistar a independência, aqueles que quisessem ficar no partido tinham um programa mínimo, em que o partido, que era um movimento de libertação, passava a partido de facto e de direito, e teria os seus militantes, e pressupunha-se que havia espaço para quem pensasse diferente e houvesse mais partidos. Mas com a eleição da Assembleia Constituinte, a 30 de junho de 75, foi um balde de água fria na cabeça da juventude que ansiava por uma coisa diferente. Mais à frente foi mais chocante quando a Assembleia Constituinte transformou-se em legislativa e legislou. Quando a Assembleia foi eleita para aprovar a Constituição, pura e simplesmente. Transformou-se em Assembleia Legislativa, direito ao leis, todos nós obedecíamos, até que 5 ou 6 anos depois apareceu a Constituição. E isso criou na cabeça dos jovens uma grande decepção. Mas havia, como em tudo entre o ser humano, havia pessoas que se adaptaram, outros por convicção, outros por interesses, que passaram do programa maior para o programa mínimo sem terem aquela convergência necessária. Mas eu creio que a maioria da juventude esteve do lado da luta por busca de maior liberdade, de maior democracia. Porque quando você adjetiva a democracia, alguma coisa está errada. Democracia nacional revolucionária. A democracia não precisa de adjetivos. É democracia e ponto final. Então, toda a luta foi no sentido de quem estivesse no poder soubesse que havia gente que não estava de acordo. Jovens aqui e na diáspora começaram a trabalhar. Os círculos cabo-verdianos para a democracia tiveram uma força grande nisso, produziam textos, produziam crónicas, analisavam situações e faziam circular no país, de fora para dentro. Circular no país e as pessoas começou aquela efervescência à volta da questão, e até que o próprio Partido do Estado, poder, em 88, pensou em ceder em alguma coisa. Houve um congresso em 88, que era para ser um congresso de abertura, pelo menos é o que nós todos estávamos expectantes. Simplesmente ficou-se por aquilo que se chama a extraversão da economia e pouco mais. Mais tarde soubemos, por um dos combatentes do Maquis, que de facto quem mais se opôs à abertura em 88 não foram os velhos que vieram do mato, foram os jovens turcos que vieram de Portugal e que estavam aqui e que estavam conquistando privilégios e não queriam abrir mão. E até que vem Gorbachev, cai o muro de Berlim, Perestroika, Glasnost, cai o muro de Berlim, as coisas ficam mais complicadas, os apoios da grande família em que o PAICV se inseria começaram a arrear, a forçar, até serem chamados a atenção. E aí, nesse março célebre de
1990, numa reunião do Conselho Nacional do PAICB, dá-se a abertura, proclama-se a abertura política. Mas há quem diga, e sustentar em factos, que de facto a coisa era para ser tão aberta quanto isso. Alguém deixou no caixote de lixo os rascunhos do que se estava dizendo, então a coisa escancarou-se e não teve mais volta. Porque mesmo, repare, quando a proclamação foi feita da abertura política, falou-se de grupos de cidadãos que poderiam candidatar-se às eleições legislativas também, porque já tinham aceitado a questão da participação nas autárquicas quando acontecesse, também. E nós aqui na praia tínhamos um grupo, eu tenho orgulho de pertencer a um desses grupos, aqui havia vários grupos, havia um grupo aqui na Chá de Santo Antônio, e havia um grupo que se reunia na antiga IPAJ, Instituto de Patrocínio de Ciências Judiciárias, clandestinamente, claro, e no ateliê do arquiteto Jorge Teixeira, e tivemos a ideia de dizer, não senhor, gente, não vamos atrás do que o Partido do Estado está... Tem que salvar a face, e compreende-se que tivesse sido assim, dizemos, vamos lutar para que os pequenos grupos que surgirem se fiderem a volta de uma coisa maior e para terem mais impacto. E a receptividade a essa sugestão foi tão grande, tão forte, que tivemos, foi também aqui na Chá de Santo Antônio. A Chá de Santo Antônio é histórica por causa disso. Aí no prédio do Sr. Cabral, onde funcionava a Sítio Habitat, o Luís Araújo, que Deus tenha, foi um grande combatente pela liberdade, cedeu-nos o espaço, os diversos grupos, os mais proeminentes, do ateliê de Jorge Teixeira e o daquele Santo Antônio, encontraram-se para formar o MPD. A ideia era ter que chamar o grupo, ao partido, MDC. Só que fomos surpreendidos com uma notícia. O Dr. Felisberto Vieira Lopes, em Lisboa, já tinha proclamado, já tinha dito que o MDC, um movimento cabo-verdiano, já existia não sei quantos anos atrás. E aí foi-se improvisando, apareceu o MPD. Mas o 13 de janeiro vem a ser o resultado de uma grande efervescência na juventude. Eu acho que, fora a juventude que alinhava acriticamente com a Jacques CV, o resto tinha razões de queixa, e essas razões foram muito bem canalizadas pelo movimento que surgiu então, e eu quero aqui sublinhar que o partido, ninguém obrigaria, o partido não estava obrigado a fazer tantas cedências. Tanto é que na Guiné-Bissau e noutros pontos, noutras antigas colónias, não foram tão colaborantes e cai o artigo 4º por força da nossa pressão. Mas eu creio que não é só por causa da nossa pressão. Eu acho que havia uma certa boa vontade, um certo cansaço do grupo que dirigiu o país durante 15 anos, e acabaram de deixar cair o artigo 4º. Foi então esse o grande dia. Quer dizer, não havia um partido que era a força política da sociedade. Todos os partidos podiam candidatar-se a serem forças políticas dirigentes do Estado. A sociedade tem os seus mecanismos próprios de direção. E assim marcam-se as eleições, mas aí não foi um processo simples, porque a ideia era criar todas as condições para que houvesse uma eleição presidencial primeiro e legislativas depois. E se tivéssemos entrado nessa onda de presidenciais primeiro e legislativas depois, a abertura não seria tão como foi. Porque repara, quem é que se iria opor a Aristides Pereira nas eleições presidenciais? Ele ganharia as presidenciais, quase certamente. Mas com as legislativas, portanto, não é, havia vários círculos eleitorais. Na altura, cada freguesia dava um círculo eleitoral. Por exemplo, Santo Antônio tinha 5 freguesias e 5 círculos eleitorais, cada um com 2 deputados. Eu sei que você sabe que num círculo com 2 deputados, com 2 mandatos, conquistar os 2 mandatos é a coisa mais difícil do mundo. Em Santo Antão, o MPD acabou conquistando 10 mandatos, que são os 2 mandatos de cada freguesia. E só para ver a efervescência que havia, a vontade de mudar que havia, e ver que se não tivéssemos começado pelas legislativas, a abertura não seria tão ampla como aconteceu.